Vou copiar meu marido. Vocês estão felizes hoje? É, o pastor Milton, Jesus está feliz com você? Não, perguntando se vocês estão felizes. Para já introduzir a nossa conversa de hoje. Vocês estão felizes, mas nem sempre a gente está feliz todo o tempo, né? Convenhamos. Good vibes only só fica bom na hashtag do Instagram, porque na vida real não é assim, né? E hoje eu senti de Deus para a gente falar sobre processos difíceis que a gente passa na nossa vida. Coisas difíceis, situações difíceis que nos acometem, né? O Marcelo pregou sobre promessa e de que quantas vezes a gente tem essa dificuldade para alcançar a promessa, enfim, às vezes tem umas coisas difíceis, uns processos difíceis no meio. Quer dizer, ele não focou nisso, né? Ele focou na promessa. Eu vou focar no processo difícil. Mas eu estou obedecendo a Deus. Tomar o café, deixa aquela babinha. Bom, então, processos difíceis e situações difíceis que moldam a nossa fé. Queria que a gente abra lá em Levítico 24, 1 e 4. Ah, estou gostando das meninas que trouxeram a Bíblia de papel. Das meninas e do Tiago. Ah, então das meninas que trouxeram. Ô, meninos, qual é? Tem que apresentar aí. Eu vou abrir a minha aqui também. Então vamos lá, Levítico 24, de 1 a 4. Todo mundo abriu? Quem achou, fala vai São Paulo. 24 primeiro. Ah, misericórdia nada, irmão. Ah, não, daí você fala Corinthians é muito ruim. Brincadeira. Só pegando no pé, gente. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que tragam óleo puro de azeitonas prensadas para a iluminação do candelabro, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. Eu estou lendo naquela NHTL. N, isso aí. NTLH, que é a mais, assim, né? Inclusive, é muito legal essa Bíblia, gente. É uma Bíblia, não sei se vocês conhecem, 365, que ela não é marcada, tipo, por Gênesis e tal, ela é marcada por data. Então, em cima tá, por exemplo, aqui é dia 1º de março, que era isso. Entendeu? É muito legal, vocês fazem... É muito bom, eu gosto. Enfim, vou ler de novo, tá? O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que tragam óleo puro de azeitonas prensadas para a iluminação do candelabro, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. É o candelabro que fica na tenda do encontro, em frente à cortina interna que protege a arca da aliança. Arão manterá as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração. Arão e os sacerdotes manterão sempre em ordem, na presença do Senhor, as lâmpadas do candelabro de ouro puro. Então, Arão e os sacerdotes manterão sempre na presença do Senhor as lâmpadas do candelabro de ouro puro. Então, a gente sabe que lá em 1 Pedro 2, 9, não vou falar para vocês abrirem, porque a gente vai abrir bastante Bíblia hoje, fala que nós somos reis e sacerdotes. Então, hoje, todos nós somos sacerdotes, como Arão era, e como a galera, os filhos de Arão, a descendência de Arão era. Então, a gente entende que isso aqui era uma sombra para a gente. E quando eu estava lendo esse versículo, deu umas... Sabe quando a letra assim salta da Bíblia? Não sei se já tiveram isso. No versículo 1, que fala sobre óleo puro, azeitonas prensadas, iluminação e manter as lâmpadas sempre acesas. Então, eu vou explicar para vocês como que era feito. A gente faz não, né? Porque ninguém faz óleo puro. Mas como que eram feitos era feito o óleo, né? Que era o azeite. Antigamente e até hoje é assim. Só que hoje o negócio está mais computadorizado, né? Computadorizado não, como que fala? Tecnológico, enfim. Computadorizado também, né? Mas como que eles faziam? Eles iam lá bonitinhos, pegavam as azeitonas. Quem gosta de azeitona? Tem gente que não gosta, gente. Se você não gosta, eu vou orar por você depois. Mas é um apelo. Mas eu gosto tanto que eu coloquei o nome da minha filha de Olivia.
Mas é pelo significado. Enfim, eles colocavam as azeitonas ali, e aí eles passavam com uma pedra gigantesca. Antes era com a mão, depois colocaram lá um burrinho que ia andando, era um negócio redondo, tipo isso aqui, colocava as azeitoninhas, e aí passava com essa peça esmagando as azeitonas, tipo, esmagando, triturando as azeitonas. E aí depois eles pegavam todo esse bagaço, essas coisas, e eles colocavam num pano e eles espremiam o pano, ou seja, a azeitona, coitada da azeitona. Sobrava só óleo, mas ela era espremida, ela era triturada, e a gente viu que o óleo tinha que ser puro, tinha que vir das azeitonas prensadas. E, para isso, para manter a iluminação do ambiente, manter as lâmpadas sempre acesas. Então, a gente entende que Deus, muitas vezes, faz isso com a gente também. Muitas vezes, nós somos como aquela azeitoninha que está sendo triturada e prensada para que saia de nós um óleo puro, que vai nos deixar perseverantes na nossa caminhada cristã. E isso é muito interessante se a gente parar para pensar, que se você for ler, né, Levítico, o Êxodo, que ele está falando sobre o tabernáculo e a consagração das coisas, dos sacerdotes, das pessoas, e dos utensílios e de tudo, você sempre vai ver o óleo presente em tudo. E aí, eu me desconcentrei porque tem algumas pessoas meio boiando, daí eu falei, gente, elas estão boiando. Mas presta atenção aqui, galera. Então, sempre que você ia ungir as coisas, você usava um óleo puro, e isso era consagrado. Você consagrava alguma coisa lá, tipo, eu vou consagrar esse talher, que era para cortar os pães da presença, sei lá. Que a gente vê tudo isso escrito, né, em Levítico, principalmente. Ele tinha que ungir. Todas as coisas eles ungiam com óleo. E a gente, quando a gente tem o óleo, a presença de Deus na nossa vida, o óleo, o azeite, a gente se torna consagrado a Deus. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente serve para fazer, é em prol do reino de Deus. Então, Deus ele quer realmente nos espremer para que nada sobre. Porque quando você consagra, se você consagrou, né, antigamente lá Moisés e a galera consagraram as coisas, ninguém podia usar para mais nada. Era só para aquilo. E tinha leis que se a pessoa usasse a coisa, ela ia ter que ser morta, porque aquele utensílio, aquela coisa era feita para o tabernáculo, era feito para a presença de Deus, era feito para os fins da presença de Deus e do plano de Deus ali na terra, naquele momento, que era o tabernáculo. Então, Deus ele nos espreme para que não haja mais nada em nós, e assim a gente se torna consagrado. Quando não tem mais nada em mim, quando não tem mais nada para me socorrer, só tem um. E aí eu fico devota a ele, eu me torno consagrada a ele. Então, essa é a importância, gente, do processo de espremer as azeitonas, de espremer a nossa vida, né? De espremer nosso coração, enfim. E vamos abrir lá em Tiago 1, 3. Alguém lê, porque eu estou sem a minha Bíblia e não vou achar o Tiago aqui, nessa Bíblia estranha. Quem for ler, eu dou o microfone. Tiago 1:3. Tiago 1:3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Continua? Depois eu lembrei que eu tinha anotado aqui. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Eu li o 2 também, né? Ou seja, eu nunca entendi isso. Motivo de grande alegria eu passar por diversas provações? Quem gosta de passar por tempo difícil? Quem gosta de estar com a família, os pais brigando, ou de você brigar com os seus pais, ou de você estar na escola e estar sendo excluído, ou de você estar lutando contra um pecado e você não consegue vencer, ou você está lutando com coisas internas de vocês? Sabe, como que isso é motivo de alegria? E eu não entendia isso. Eu falei, Deus, tá, porque vai me produzir perseverança, que é o que está escrito ali em Levítico, para manter as lâmpadas sempre acesas. E Deus me trouxe um pouco a clareza isso
quando a Giovana estava internada na UTI. Vou pedir para vocês abrirem Romanos 8, 28. Minha voz está... Aí eu vou pedir para o Vitor ou o Davi ler, que estão aqui na frente. 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Parece que não tem nada a ver, mas tem a ver, gente. Deus age para o bem, Deus transforma, né, todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E aí eu falava, cara, eu estava lá no hospital, minha filha estava na UTI, eu estava tendo que tirar leite, e eu estava pensando, falando, Deus, estava numa salinha gelada, porque fica tudo gelado, porque tem que ficar tudo esterilizado, sem minha filha mamando em mim, minha filha estava com aparelho na UTI, longe de mim. Eu já tinha sido liberada do hospital, tinha ido para casa com a mala dela intacta, quase choro de novo, gente, porque com a mala dela intacta e sem bebê no carro. Imagina você grávida com uma criança que você fica por 9 meses dentro de você, e aí sua filha nasce, você prepara as roupinhas e tal, e aí você não pode levar ela com você, e você entra no carro com a mala fechada, sem bebê na barriga, sem bebê no carro, é horrível. E aí esse dia era um dia que eu voltei para tirar meu leite, porque eles davam por sonda para ela na UTI, né, porque ela não podia mamar. Ela estava com o aparelhinho para respirar. E aí eu estava sentada naquele lugar e eu falando, Deus, eu sei que o Senhor faz todas as coisas cooperem para o meu bem, mas como que isso vai cooperar para o meu bem? Sabe, como que isso vai cooperar para o bem da Giovana? Né, ficar longe da mãe, sabe? Como que isso vai cooperar para o bem da minha família, da minha outra filha que está lá, tanto tempo longe, sem entender? E aí Deus falou assim, o meu bem é diferente do seu bem. O seu bem é você passar por nenhuma situação difícil. O seu bem é você sair, pegar sua filha, que está chorando ali, com muito oxigênio, graças a Deus, pegar a sua filha e ir para casa. O seu bem é você não passar por nada de difícil. Mas o meu bem é produzir em você uma fé inabalável e um galardão eterno. E aí, isso eu falei, gente, é verdade. A gente passa por situações que a gente não percebe, a gente não entende. Deus, por que isso está acontecendo? Por que a minha filha está ali? Por que, enfim, cada um tem uma situação que passa. Por que está acontecendo isso na minha escola, na minha casa, enfim. Mas Deus quer te dizer hoje, assim como Ele disse para mim, o bem dele é diferente do nosso bem. A gente acha que as coisas certas são o bem, mas Deus nos prova que a azeitona prensada é o bem. A azeitona prensada solta o óleo, que é o que nos dá a perseverança, que é o que nos torna consagrados a Deus, que é o que ilumina a nossa vida e ilumina a vida de outras pessoas. Bora lá. Se a gente parar para pensar, tem tantas pessoas que passaram por processos de Deus que a gente conhece. Eu contei para vocês um processo meu, mas eu já passei e passo por diversos processos. E se a gente olhar na Bíblia, mais ainda, tipo, todo mundo praticamente que está na Bíblia passou por processos. Eu separei só 4 pessoas para a gente citar aqui. Dá um mamazinho. Ó, Davi foi uma pessoa que passou por um processo. Gente, mãe é assim. Vocês me conhecem. É que está no colo da Regina. Tô com saudade da mamãe. Davi é uma pessoa que passou por um mega processo. Eu nunca tinha entendido. Eu cresci com a história de Davi, mas só depois de velha que eu fui perceber que Davi, ele foi ungido como rei. E aí, tipo, ele continuou lá com as ovelhas. Ele não foi ungido como rei e foi morar no palácio. Ele foi ungido como rei e continuou cuidando de ovelha, dormindo ao relento, enfim. Aí o pai fala para ele ir nos irmãos dele, para falar. O irmão dele fala assim: o que você está pensando? Você se acha? Tipo, diminui ele. Aí ele chega e fala com Saul, Saul diminui ele também. Aí chega para Golias, Golias pisa nele também. E olha que o irmão dele já sabia que ele tinha sido ungido rei. Saul também sabia que alguém tinha sido ungido rei. E aí, tipo, ele passou por tudo isso. Aí depois, ele matou Golias. E ele
não foi aclamado, claro que ele foi e tal, mas ele não foi, tipo, morar no palácio e ser aprendiz de Saul. Ele começou a ter uma relação mais próxima ali, né? Ele ia lá tocar a harpa, o Saul endemoniado lá ficava mais tranquilinho, tudo mais. Mas ele, tipo, não assumiu, foi o segundo do reino, que nem, enfim, não teve nada disso. E ele ainda depois foi perseguido por Saul, o cara quis matar ele, e ele não fazia nada, podia ter matado Saul. Ele estava passando por situações difíceis, ele saiu, foi fugir, morou em outro lugar, e ele perseverou. Foi uma pessoa que perseverou e foi prensada para depois alcançar a promessa dele, que era ter sido rei. E ele foi um rei, cara, e ele tem a descendência, Cristo veio dele, essa promessa maravilhosa que se cumpriu. E Davi foi uma pessoa. Noé foi outra pessoa. Pensa, Noé estava lá de boa, daí fala que vai chover e manda construir um barco, uma arca, e a galera zoando, a galera, tipo, ai, que nada a ver você. Isso, gente, deve ter causado um impacto nele, na família dele, sabe? Você, às vezes, é deixado de lado na sua escola, ou, tipo, com seus colegas de trabalho, ou, sei lá, você se sente rejeitado, e pensa, Noé, como que ele não devia ter se sentido. Indo lá construindo, e a galera, tipo, nossa, que nada a ver, não vai chover, você está louco. E ele perseverou, trabalhou por muito tempo para construir a arca, 100 anos que ele trabalhou, não foi? Se eu não me engano. Foi 100 anos que ele trabalhou. Cara, a azeitona dele estava sendo espremida ali, para depois ele se tornar um exemplo de Cristo também, da salvação para toda a terra. José, nem preciso falar, né, gente? José sofreu, e no fim ele ainda falou. Tudo isso aconteceu para que eu pudesse, né, salvar as pessoas da fome. Se vocês não conhecem essas histórias, eu acho que vocês conhecem, né? Mas, enfim, depois você nota o nome e vai dar um Google que você vai achar as passagens, você abre sua Bíblia e lê. E Ruth também. Imagina, ela ficou viúva numa terra que nem era dela, aí ela ficou pobre, ficou junto com a sogra, gente. É que muitos não têm sogra, brincadeira. Mas ela gostava da sogra dela. É piada pra gente casado esse. Ficou com a sogra dela, mas ela gostava. E só que assim, foi morar numa terra que não era dela, numa língua que não era dela, com cultura que não era dela. E aí ela, tipo, passou e ia lá colher as coisas, porque eles passavam fome. E aí ela foi espremida, até que veio a redenção por Boaz, que também é um exemplo de Cristo. E o nosso maior exemplo, que é Jesus. Vamos abrir lá em Hebreus 5, de 7 a 9. Hebreus 5, de 7 a 9. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A primeira vez que eu li assim com consciência esse versículo, porque eu já tinha lido várias vezes desde pequena, mas que eu bateu assim em mim. Cristo foi aperfeiçoado através das coisas que ele sofreu, através de sofrimentos. Cristo, e o sofrimento não é só na cruz. Por causa da sua reverente submissão. Ele reverenciava a Deus e ele se submetia a Deus. E o sofrimento, né, da gente matar a nossa carne. Cristo tinha uma carne, ele tinha desejos pecaminosos dentro dele. Apesar de, tipo, ele não ter tido a semente de Adão, que era a semente do pecado, ele foi tentado nas coisas. Então, ele tinha, sim, né, a possibilidade de pecar, e, enfim. E ele foi espremido durante 33 anos. E aí, a hora de torcer mais ainda foi na cruz, né? Enfim. E ele aprendeu por sofrimentos. E a gente lê na Bíblia que a gente tem que participar dos sofrimentos de Cristo, né? Que é um homem de dores. Homem de dores sabe o que é padecer. Ele não só sentiu dor na hora que ele estava na cruz. Ele sentiu muita dor quando ele estava na cruz, obviamente. Vocês estão entendendo, né? Mas ele
ele sentiu dor durante o processo dele. Sabe, ele foi esmagado, ele foi prensado, ele não dormia, ele, tipo, às vezes ele estava querendo ficar de boa lá na festa de Canaã e ele teve que obedecer a mãe dele e fazer o milagre, entendeu? Sabe, a gente é prensado por essas coisas. Jesus foi esmagado, ele foi, né, até Isaías fala sobre isso literalmente, né? Ele foi esmagado por nós. E ele é a nossa prova, né, ele é o nosso exemplo em todas as coisas e até mesmo no sofrimento. E agora, gente, eu nem sei quanto tempo que eu estou pregando, se está rápido, se está devagar, mas eu quero que a gente abra em Tiago 1:12. Tiago 1:12. Mamãe tem mel. Bem-aventurado o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. E agora, 1 Pedro 1:6 e 7. Vou dar para Dai agora, uma voz feminina. Nisso, vocês exaltem ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser estretecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, que parece mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Esses 2 versículos falam sobre suportar, né, a aprovação e as dores e as dificuldades por uma causa maior, gente, que é onde a gente tem que colocar o nosso foco. Jesus, ele suportou a morte de cruz porque ele recebeu do Pai a recompensa. Ele ainda vai receber a maior recompensa quando ele vier reinar, certo? Mas ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Porque ele fez isso, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, a gente entende que Jesus antes... Enfim, não posso falar isso, né? Mas assim, posso e não posso. O Douglas vai com a cara, porque assim, será que eu estou falando bobagem? Mas assim, se ele deu, é porque não tinha. Se alguém me dá, deixa eu ver. Só para eu profetizar. Se alguém me dá um... não vou falar nada. Não, se alguém me dá um batom, porque é um batom. Se alguém me dá um batom, é porque eu não tinha um batom antes daquele que eu queria, enfim. Depois podem perguntar a cor. Então, se ele recebeu, lhe deu o nome que está acima de todo nome, ele passou por isso para receber o nome que está acima de todo nome. A gente passa com os olhos colocados na recompensa eterna, que vai resultar, como a Dai leu, em glória e honra no dia da vinda do Senhor Jesus. É o nosso galardão. Sabe, isso fortalece a nossa vida. É o que eu falei do exemplo que eu dei da Giovana, quando ela estava na UTI, que foi uma coisa que passou, foi muito forte para minha família, né? De que o bem de Deus é diferente do nosso e a gente passa por processos difíceis para que nossa fé seja aprovada e nós nos tornemos perseverantes para que a gente tenha o óleo puro, que também a gente pode falar e pensar. Essa palavra pode puxar... Cara, essa palavra está em toda a Bíblia. Tipo, toda a Bíblia você vai ver que está tudo correlacionado. Das viúvas que têm o óleo na lâmpada para a volta de Jesus. Sabe? Que iluminavam o rosto delas e Jesus podia conhecer elas porque elas eram iluminadas, né? Pelo óleo, né? O azeite que tinha pelo fogo. E a mesma coisa. Quando a gente passa por essas dificuldades, é nesse momento que a pedra está lá nos espremendo que a gente conhece a Deus. É nesse momento que ele revela o caráter dele de uma maneira muito diferente. É nesse momento que você se apaixona mais por Deus, porque você fala, cara, tá doendo tudo e não tenho nenhuma outra fonte, a não ser Deus. E é o momento que, se você tira o seu foco da terra, porque se a gente põe nosso foco na terra, a gente murmura. Ai, porque minha filha, porque isso, porque aquilo, nananana, Deus me abandonou. Se rebela contra Deus.
Mas se a gente coloca o nosso foco, que nem a gente está vendo aqui, nas coisas eternas, aí a gente se torna apaixonado por Deus, porque Deus se revela para nós e a gente entende, cara, como Deus é maravilhoso, porque todas as coisas cooperam para o meu bem, porque Ele não está me vendo nessa vida na Terra, que são aí, sei lá, 90 anos. Ele está me vendo na minha vida eterna. E aí hoje, como eu perseverei, fui prensada e saiu um óleo puro e eu respondi a Deus em amor e fui iluminada, Ele me conhece. E aí agora a gente tem um relacionamento mais profundo e quando Ele voltar, eu vou poder olhar nos olhos do meu amado e Ele vai falar, eu te conheço, entra aí, você é minha serva, que eu te amo, e eu falei, eu te amo, enfim, e vai ser maravilhoso, sabe? Então, a gente precisa entender que as dificuldades vêm, muitas vezes, se você está com o olho no lugar certo, elas vêm para o bem. Deus transforma a maldição em bênção. Deus faz os processos para o nosso bem. Então, entenda que os processos difíceis são para tirar o óleo puro de nós. E eles nos consagram mais a Deus, nos deixam iluminados, né? Deixam a nossa lâmpada sempre acesa e Cristo consegue ver nosso rosto e nos conhecer. E eles nos fazem olhar para a promessa de Deus na eternidade. E é isso. Alguém sabe que horas são? Gente, eu preguei tão rápido hoje. Glória a Deus. Vocês entenderam? Dá tempo da gente conversar. Vocês entenderam? Precisa repetir alguma coisa? Então, tá bom. Vamos fechar os olhos. Vem aqui um violãozinho. Ou teclado, enfim, qual que vocês acharem melhor, mas... Não. Amém. Vamos ficar de pé? Apaga a luzinha aí. A Carla está indo. Obrigada, Carla. Fecha seus olhos. Eu não sei se você está passando por um momento difícil na sua vida. Se tem alguma situação que você está se sentindo que você está sendo espremido ou espremida. Pode ser muito, pode ser pouco. Mas pensa nessa situação. Feche seus olhos e peça, e eu vou orar para o Espírito Santo também, trazer a mente. Deus, traz a mente, Senhor, as nossas mentes e o nosso coração. Se tem alguma circunstância que tem nos prensado e que às vezes nós não estamos entendendo e temos murmurado, não temos olhado como um processo do Senhor, para nos deixar mais santos, mais puros, mais consagrados a Ti, para que nós conheçamos mais a Ti. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus passe agora na vida dos meus irmãos. Senhor, eu oro, Deus. Senhor, eu oro pelo Teu consolo, Pai. Senhor, eu oro pelo Teu consolo. Espírito Santo de Deus. Sopra sobre esse lugar. Faz-nos entender que o Teu amor é um amor presente. Que o Senhor nunca vai nos desamparar. Senhor, faz-nos entender que a nossa aprovação gera um peso de glória eterno, Deus. Senhor, a nossa aprovação gera um óleo, Deus. Quando nós nos permitimos passar pelo esse processo com os olhos em Ti, Senhor. Senhor, eu oro para que a mente, Senhor, e o olhar das pessoas que estão aqui, Senhor, dos meus irmãos, Deus, que eles sejam mudados, Senhor. Senhor, eu oro para que eles possam olhar para a eternidade, que eles possam olhar para Ti, Senhor. Deus, que eles possam tirar os olhos das coisas da terra, Senhor, acordar, viver, Senhor, só olhando as coisas da terra sem ter um propósito, Senhor, sem ter a salvação eterna, Senhor, a vinda do Cristo. Senhor, em nome de Jesus, a recompensa que teremos, Deus, eu oro para que, Senhor, os nossos olhos, nosso enfoque seja mudado, Senhor.
Senhor, que possamos colocar os nossos olhos em todo momento diante de Ti, nos Seus olhos, Deus. Que possamos conectar o nosso olhar no Teu olhar, porque no Seu olhar há eternidade, Senhor. No Seu olhar há amor, Deus, há perseverança. Jesus, Você entende a nossa dor. O Senhor recebeu o nome que está sobre todo nome. Nós vamos receber, Deus, de Ti galardão. Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos perseverantes, para que a gente não seja salvo como pelo fogo apenas, Deus, mas que a gente possa ter pedras preciosas, Senhor, que a gente possa ter ouro, Deus, para olhar e para entregar a Ti, Senhor, porque Tu és digno. Senhor, vem, Deus, com Teu consolo. Vem mudando, Senhor, a mentalidade. Tu és um Deus que caminha conosco. Tu és um Deus Emanuel. Um Pai perfeito, um Pai amoroso. Independente das situações que nós estamos, Deus. O Senhor está conosco, assim como o Senhor estava no meio da fornalha, com aqueles homens, Deus. O que nos difere desses homens, se nós tivermos na boca a mesma declaração que eles tiveram, de que nós serviremos a Deus, o que nos difere, Deus? Nada. Então, se o Senhor estava no meio com eles, o Senhor está no meio da fornalha conosco, o Senhor está no meio da prensa conosco, Deus. O Senhor não nos desampara, Senhor. Ah, Tu és incrível, Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, Tu és um Deus que lavou os pés de humanos como nós, Senhor. Pés sujos, Deus, de todas as maneiras possíveis. Ah, Senhor, como Seu amor é inigualável, Deus. Vem, Deus, com Seu consolo e com Seu amor e com a força, Pai, para que possamos permanecer nos processos difíceis, sabendo que o Senhor está conosco, que o Senhor nos leva pela mão, Deus.